E na série Fala FETRAF de hoje, teremos o coordenador geral da FETRAF RS, Douglas Sense, falando sobre preços, royalties, autonomia e transição do modelo produtivo. Há um conjunto de acontecimentos que tem perturbado a comunidade internacional e, inclusive, a agricultura familiar. Esse conjunto das instabilidades a partir da guerra, né, a mais recente em relação ao Irã, com Estados Unidos e Iraque, tem trabalhado um conjunto de questões que afetam a nossa dinâmica, né, a suspensão da circulação dos navios de petróleo, toda essa instabilidade gera toda uma condição de especulação que nós temos percebido, inclusive, nos nossos municípios, né, muitas vezes de ameaça de falta de combustível, outras vezes a real falta por alguns momentos, inclusive, a elevação dos preços, né, embora tenha o governo federal feito um esforço para assegurar o abastecimento, né, e há também um aumento da demanda, as pessoas acabam correndo para os postos para se precaver, e obviamente que isso altera o fluxo de abastecimento e gera alguma dificuldade, né? O que a gente percebe? Assim como nós vivenciamos lá atrás, a partir da pandemia, o aumento exagerado do preço dos produtos, agricultores tocando insumo a um preço exorbitante, que depois, no ano seguinte, não reduziu a patamares normais como era antes, isso a gente já esperava, porque isso é fruto da especulação. Isso agora acontece com o diesel e acontece de novo com os insumos, né? Acho que de forma precipitada o mercado se ajusta, aproveita para ganhar dinheiro, porque ainda não tem problema de falta de insumos, né? Mas sobra de novo para o agricultor pagar a conta, né? A gente tem dialogado com o governo federal, especialmente na perspectiva de regular o mercado, assim como tem feito com o diesel. O governo federal isentou o pagamento de imposto do diesel, embora grande fatia de imposto fica para os estados e vem na distribuição também para os municípios, né? E nós percebemos que não há nenhum esforço dos governos estaduais, aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, de auxiliar, especialmente os agricultores, nesse momento de safra, na perspectiva de garantir um preço justo para os agricultores, né? Esse processo de instabilidade toda, ele vem acompanhado de um conjunto de problemas também na nossa dinâmica do modelo produtivo, que é altamente dependente de insumos externos, né? E outro tema que tem também preocupado diversos agricultores é o tema do pagamento dos royalties sobre, especialmente no contexto atual, a questão das variedades de soja, né, que tem tecnologia de empresas privadas e que estabeleceram a cobrança de royalties, especialmente sobre as transgenias e assim por diante, né? Havia até então assim uma certa flexibilização, agricultores que estavam produzindo a sua semente, que tinham a condição até então de alguma forma de não fazer o pagamento, mas agora aperta o cerco, né? Essas multinacionais têm exigido e o agricultor ou compra a semente e paga no custo da semente esses royalties, ou ele produz e faz o cadastro e recolhe, ou ele é multado na entrega do produto mediante análise e assim por diante. Então, no último período tem apertado, que já é nos últimos 20 anos uma dinâmica estabelecida, né? E muitos agricultores têm procurado os sindicatos têm alertado também a FETRAF dessa situação, né? A gente tem buscado, inclusive, intermediar esse processo. Obviamente que a FETRAF sempre foi contra o pagamento dos royalties. Muitas dessas variedades que o agricultor está produzindo são variedades produzidas pela Embrapa, com recurso público, que essas empresas passam a multiplicar, muitas vezes colocam o gen e passam a cobrar do agricultor, né? Mas essa é a dinâmica estabelecida de forma global dessas corporações, né, que exploram o agricultor a partir da venda desse domínio da tecnologia, né? O que pode ser feito, né? Muito pouco. A gente tem olhado, feito esforço, né? Essa é uma briga muito grande, muito difícil de mudar, né? E, em suma, as empresas dizem que é uma escolha do agricultor. Se o agricultor
quer utilizar a variedade dela, tem que pagar a semente, tem que pagar o royalty, né? Que alternativas a gente pode construir numa perspectiva de criar autonomia, de baixar custo, né? Há um conjunto de variedades convencionais que hoje têm uma alta qualidade, né, têm uma capacidade produtiva muito grande, e nós já temos tecnologia de produção que dispensa a utilização da transgenia. Tem produtos químicos, inclusive, para fazer o manejo do soja, inclusive muitos, né, se deparando com produtividades maiores, porque o gene da transgenia, ele reduz, né, segundo os estudos internos, em torno de 10% da produtividade, da capacidade produtiva da variedade. Ou seja, a mesma variedade transgênica e não transgênica, na transgenia ela perde 10% do seu potencial. É mais fácil, né, mais seguro utilizar uma variedade que te permite aplicar glifosato, por exemplo, né, isso é a avaliação que o agricultor tem que fazer, mas tem alternativas nessa perspectiva, né, e os produtores que estão trabalhando com soja convencional têm demonstrado uma boa margem de lucro, uma boa rentabilidade. Então, isso tem também sido uma discussão na nossa questão de transição do modelo produtivo, do agricultor poder produzir a sua semente, reduzir custo, né, garantindo uma boa produtividade. É uma das reflexões que a gente precisa fazer nesse contexto também.